Boa noite, muito boa noite a todos. Que nós tenhamos uma noite maravilhosa, um bom encontro. Nós vamos falar de saúde, né, no conteúdo do livro Momento de Saúde e Consciência, ditado, né, pelo médium Divaldo e ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Deixa eu colocar aqui. Tá. O livro é esse, né? Primeira edição desse livro, em 91, o meu livro aqui é da edição de 2014, mas a gente vai perceber os conteúdos que a gente vai ver nesse capítulo. Parece que a Joana de Ângeles está falando com a gente agora, sabe? Muito interessante. É o capítulo 18 desse livro, A Bênção da Saúde, esse é o nome. E aí, ela, no início, ela deixa uma reflexão para nós, né? A vitalidade divina se derrama sobre mim. E aí, quem quiser fechar os olhos, porque é tipo uma oração, tá? Fique à vontade. A vitalidade divina se derrama sobre mim e ao em excelente disposição emocional. Liberto-me das cargas tóxicas do desgaste psicológico. Mágoas, ódios, ciúmes, vinganças, invejas, amarguras. Sou de procedência saudável. A doença é acidente de percurso, que me não impede a marcha. Sadio e confiante avanço, vitalizado pelo hálito da fonte geradora de vida. Então, essa reflexão da Joana é uma prece, né? É uma oração bastante boa para quem está precisando da saúde, né? Pessoa que está passando por agora, nesses momentos, né? Por a falta da saúde, repetir essa reflexão de Joana de Ângeles vai ajudar muito. Então, vamos ver aqui. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. A saúde, né? O conceito de saúde integral enfatiza que o corpo e a mente devem ser tratados como um campo único de cuidado. Desta forma, para estar fisicamente saudável, também é preciso estar bem psicologicamente. No entanto, diversos fatores estão relacionados ao bem-estar físico e emocional. Isso aqui eu peguei do Google, né? Não é da Joana ainda. E eu resolvi colocar essa imagem, né? Onde mostra que, tipo uma mandala, né? Onde mostra que a saúde integral no meio, o que compõe essa imagem? Corpo, né? A parte intelectual, espiritual, ocupacional, meio ambiente, emocional, social e cultural. Então, a saúde integral, segundo esse texto aqui, né? Que ainda não é a Joana de Ângeles, precisa estar junto isso aqui, né? A gente não tem como separar uma coisa da outra. Precisa estar junto. E, assim, esse conceito que eu achei, ele vai, assim, muito de encontro ao que a Joana traz nesse capítulo, sabe? Então, eu vou falar aqui da definição de saúde na visão materialista, né? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, em 1946, definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência de doença ou enfermidade. A percepção do conceito de qualidade de vida também tem muitos pontos em comum com a definição de saúde. É uma definição da ciência, né, da Organização Mundial de Saúde, eu considero materialista porque aqui não tem nada ligando à espiritualidade. Por isso eu considerei uma visão materialista, tá? Definição de saúde na visão espírita. O conceito de saúde, para o entendimento espírita, é o funcionamento, a interação com estabilidade dessa tríade, da qual todo ser humano, o encarnado, né, é composto: espírito, perispírito e matéria.
Eu achei bem didática essa definição e resolvi colocar aqui, tá? A fonte está aí, né? Então, aqui, na visão nossa, conceito de saúde, na visão da doutrina, né? Precisa estar interagindo essa tríade, né? Espírito, perispírito e matéria, tá? Aí começamos, então, com o conteúdo da Joana de Ângeles, tá? Harmonia psicofísica. A saúde resulta de vários fatores que se conjugam em prol da harmonia psicofísica da criatura humana. Então, aqui a Joana de Ângeles já vai, daquilo que eu coloquei antes, né? A Joana de Ângeles já fez aqui um resumo do que foi colocado antes, né? Ela diz, a saúde resulta de vários fatores que se conjugam em prol de uma harmonia psicofísica da criatura humana. Procedente do espírito, isso aqui é bem importante, ela vai discorrer sobre isso aqui, tá? Procedente do espírito, a energia elabora as células e sustenta-as no ministério da vida física, assim atendendo à finalidade a que se destina, tá? Então, aqui, tirando essa parte, eu coloquei aqui porque essa figura aqui, ela traz vários formatos da energia, né? A energia, a gente sabe que ela não tem uma forma, mas para a gente poder ver, tem que aparecer, né? Então, aqui, lá na imagem, escolha uma imagem energética, sua escolha revelará seu nível de energia interior. Eu não fiz esse teste, tá? Eu só coloquei essa imagem aqui, porque eu achei legal a forma da energia que eles colocaram, né? Então, aqui é bem importante para nós lembrarmos aqui dessa palavra energia, tá? Que a Joana de Ângeles vai discorrer baseado nisso. Aí ela vai falar de perispírito, né? Irradiando-se por intermédio do perispírito, fomenta a preservação do patrimônio somático, ao qual oferece resistência contra os agentes destrutivos, em cuja agressão se engalfinha, né? Se agarra e luta sem cessar. Então, a gente está falando de energia, né, que é procedente do espírito, né? Está dizendo aqui que a energia elabora células, né, e sustenta a vida física, né, o corpo, portanto, né? Assim, atendendo à finalidade. Quer dizer, a gente precisa desse corpo saudável para poder a gente agir aqui. O que nós viemos fazer aqui? Né? A gente precisa do corpo físico. E aí, aqui ela traz a questão do perispírito, né? Que ele irradia, né? A energia, né? Irradia por intermédio do perispírito, né? Fomentando aí a preservação do nosso corpo somático, que é o patrimônio somático, é o corpo, né? A qual oferece resistência contra os agentes destrutivos, em cuja agressão se engalfinha, né? Em luta sem cessar. Então, aqui ela tá dizendo como é que essa energia perpassa por nós, passa pelo perispírito, né? Para chegar até o nosso corpo físico, né? E aí ter toda essa resistência, quer dizer, essa defesa contra agentes destrutivos para a nossa saúde orgânica. Edna. Oi. Então, vamos elucidar um pouco, falar acho que talvez um pouco a respeito dessa... Porque, assim, para nós, espíritas, isso parece que é mais claro, a gente já tem um pouco de conhecimento sobre esse processo, mas talvez para quem não é, né, pode ter uma dificuldade de entender isso, né? O que ela está dizendo aqui é que tudo começa no espírito, nessa entidade que não é perecível, que não morre com o corpo. Então, assim, primeiro é o espírito, né? Que é esse espírito e a partir desse espírito vai se formar o corpo físico, a célula, né? Então, quem comanda se aquela célula vai ser boa, não vai ser boa, tá? É essa interação do perispírito, do espírito, que vai agir sobre a matéria, sobre o corpo biológico. Então, assim, se eu tenho uma criança, um bebê está sendo se formado na barriga da mãe, né? Todas aquelas células, ela está obedecendo um automatismo da biologia, né? O DNA, tal, da mãe, do pai, ela está obedecendo esse automatismo que existe na biologia, mas sofrendo a influência do espírito
que vai abrigar aquele corpo, né? Então, é isso que ela vem dizer aqui, né? O espírito, tudo origina no espírito, essa energia vem do espírito, vai para a célula, como? Através do perispírito, né, que ela vem dizer, e aí isso vai definir a saúde ou não daquele corpo que está abrigando aquele espírito, né? Eu acho que para nós isso é mais claro esse processo, né, como que acontece, mas pode ser que tem pessoas que têm dificuldade de compreender isso. Porque se você não pensar como o espírito, a matriz está no espírito, né? Se você achar que o bebê vai nascer a partir da barriga da mãe, que toda a história vai vir só pela biologia ou só pelo DNA dos pais, tal, você não vai compreender isso que ela está dizendo aqui, né? Que é o espírito que origina, que essa energia vem do espírito para formar essa célula. Certo. Aí, então, como ela cita perispírito, né, eu coloquei, então, alguns conceitos, né, daquilo que ela está citando, tá? Então, aqui, a definição de Kardec está no Livro dos Espíritos, na questão 93. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? A resposta dos espíritos: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira, né? Aí a questão 94 de Pecim trata também do assunto, né? E eu coloquei essa definição, né? Porque a Joana de Ângeles utiliza, né? Desse nome, e aí eu achei interessante colocar a definição de acordo com a doutrina, né? Segundo Kardec. Aí ela vem falar de forças, tá? Quando essas forças se desorganizam, aqueles invasores microbianos vencem a batalha e instalam-se, dando origem e curso às enfermidades, né? O que vocês entendem aqui quando ela diz das forças? Ela falou da energia, ela falou que passa pelo perispírito, né? Para poder manter o nosso corpo orgânico, e aqui ela vai falar de forças, né? Quando essas forças se desorganizam, aqueles invasores microbianos vencem a batalha e instalam-se, dando origem e curso às enfermidades. O que vocês interpretam nessa palavra que ela usa aí? Acho que seriam as forças energéticas, né? Toda a energia que envolve o nosso corpo, enquanto o corpo físico e o espírito, não sei. Essa foi a maneira que eu interpretei quando eu li aqui esse parágrafo. Pode ser que eu tenha entendido errado. Então, alguém mais? Para mim, vem como a imunidade. Eu acho que a gente interpreta a imunidade. A imunidade seria essa força que o organismo tem para estar combatendo, né? E aí, nesse caso, essa imunidade está desorganizada, né? A gente chama de imunidade. Está desorganizada, não consegue vencer a batalha contra os invasores. Né? Uhum. Eu penso... Ai, desculpa. Fala, Denilson, fala você. Não, eu pensei mais numa questão assim, do que nos conduz, né? Claro que tem eu concordo com a Maria também que tem essa questão da imunidade, mas além disso, o que nos conduz? Se essas forças energéticas, digamos assim, estão em desequilíbrio, né? As demais forças ou as demais características do nosso corpo também vão entrar em desequilíbrio, né? Então, assim... Então, me pareceu que ela tá mais ou menos na linha da Denilson aqui. Me pareceu que ela utiliza energia, dizendo que é procedente do espírito, a palavra energia, né? E quando está essa energia atuando no corpo físico, ela utiliza o nome força. Não sei, eu interpretei dessa forma, sabe? Me parece que é isso. Por isso que eu pedi a opinião de vocês, porque
foi uma interpretação minha, né? Mas, de repente, daria para a gente pensar outras coisas, né? Eu pensei dessa forma também, sabe, Denilson? A minha colocação, a minha contribuição aí é da seguinte maneira. A energia é uma coisa que existe, né? Ela está dentro de nós e fora de nós. A força é, como você colocou, uma ação que faz com que essa energia se movimente. Então, porque a energia ela não tem assim, uma aplicação prática, né? Ela está lá, à disposição. Na medida em que você faz com que alguma coisa atue sobre essa energia e dá um sentido, né, que é dentro da colocação física, né, são vetores. Na medida em que você aciona um vetor para uma determinada ação e você faz a movimentação dessa energia, ela pode provocar uma concentração num determinado momento, num determinado lugar, e essa concentração ela pode causar um desequilíbrio daquilo que está harmonicamente constituído. Então, toda vez que você, dentro dessa ação, você perturba esse estado de equilíbrio, você pode, se for um nível de concentração ruim ou que provoque um desarranjo, aí você provoca doença, provoca um mal-estar. E aí você tem que fazer uma coisa em sentido contrário, né? E aí entra aquelas leis, né, de Newton, a força de uma força num determinado sentido, numa determinada intensidade, ela precisa, para voltar à posição de equilíbrio, ela precisa ser remanejada em sentido contrário com uma intensidade semelhante, né? Aí você volta novamente a ter o equilíbrio de toda aquela energia e não da força. A força não tem equilíbrio, a força é um ato, é uma vontade, é uma ação, né, que você pratica sobre a energia. Uhum. Muito obrigada pela contribuição, Júlia. Só um minutinho. Eu acho que, assim, numa linguagem mais comum, a gente pode colocar assim, a gente fala, às vezes é mais comum a gente falar desalinhamento de chakras, né? A gente usa muito esse termo, e acho que as pessoas conhecem um pouco mais. Seria assim, você tem os chakras, né, girando através de uma força energética ali, organizada. Aí algo acontece que vai lá e desalinha tudo isso fica confuso. Então, essa energia girando de forma confusa, ela vai desestabilizar também a energia das células, né, a que ela corresponde, e ali pode começar a se instalar uma confusão energética que não vai ter capacidade de dar conta das batalhas biológicas que precisa dar. Então, agora o próximo aqui, o quadro, slide, já vai ser outro enfoque, tá? Aqui a gente falou do corpo físico, né? Agora aqui ela vai falar de fenômenos emocionais e psíquicos, tá? Então, na área dos fenômenos emocionais e psíquicos, em face da delicada engrenagem do aparelho pelo qual se expressam o corpo, né? A incidência da onda energética do espírito nesses tecidos sutis responde pelo desequilíbrio mais grave, tornando-se a questão dos desconcertos e aflições alienantes, tá? Então, aqui ela já vai penetrando mais, e aí, então, eu coloco aqui o que é fenômeno emocional e fenômeno psíquico, tá? Porque ela sai do corpo físico e vai para essa área dizendo que esses fenômenos, né, eles, em face da delicada engrenagem do aparelho pelo qual se expressam, né, e isso aqui, esses fenômenos estão ligados mais ao espírito, certo? Né? Tanto é que ela fala do aparelho pelo qual se expressam, né, a incidência da onda energética do espírito nesses tecidos sutis, né, responde pelo desequilíbrio mais grave, tornando-se a questão dos desconcertos e aflições alienantes. Então, agora eu vou
pôr mais ou menos assim, bem simplesinho, né? O que seria o fenômeno emocional, né? São fenômenos ligados às nossas emoções, como exemplo, alegria, tristeza, medo, prazer, raiva, né? A emoção é o padrão de reação complexo pelo qual o indivíduo tenta lidar com um assunto ou evento significativo. Exemplo, se o significado envolve ameaça, né, é provável que haja medo. Se o significado envolve desaprovação de outra pessoa, é provável que haja vergonha. Então, o fenômeno emocional está ligado, então, diretamente às nossas emoções, né? E aí são emoções, foi citado aqui emoções básicas, né? Tem muito mais, mas são as básicas, então, assim, todo mundo tem, querendo ou não querendo. Agora, os fenômenos psíquicos, né? Muitos livros tratam de fenômenos psíquicos que desafiam as visões materialistas, nas quais a mente, né, ou espírito ou alma, dependendo da abordagem de cada autor, poderia transcender o corpo físico e assim mostrar sua independência do corpo. Eu achei esse artigo, gente, esse artigo é maravilhoso, tá? Ele é um artigo científico, mas ele vai tratar de espiritualidade, muito legal, tá? Fica aí a fonte para quem quiser consultar. Designa a classe de fenômenos, como telepatia e clarividência, que parecem desafiar a explicação científica. Então, o termo também é aplicado a quaisquer supostos poderes, forças ou faculdades associadas com esses fenômenos. Médium, sensitivo ou outra pessoa com supostas capacidades paranormais. Então, está diferenciado aqui o que é fenômeno físico, ou fenômeno emocional e fenômeno psíquico, né? E aí, os médiuns, né, falando na linguagem da doutrina espírita, está caracterizado como fenômeno psíquico, tá? E aí, bom, ela falou do corpo, tá? Ela falou dos fenômenos emocionais e psíquicos, tá? Tudo isso para falar da saúde. E agora ela vai, então, para o campo de obsessões, tá? Nesse capítulo, né, desse tema, então, as estruturas profundas do ser, abaladas pelas descargas mentais perniciosas, além dos desarranjos que provocam, facultam a sintonia com outros espíritos perturbadores e vingativos, que se escondem-se nos campos psíquicos produzindo infelizes obsessões, né? Então, aqui ela diz assim, facultam, não está dizendo que é obrigatório, mas é facultado sim, né? Acontecer, além dessas descargas mentais, oriundas dos fenômenos físicos, emocionais ou psíquicos, né? Essa ligação com os obsessores, tá? Isso entra pelo campo psíquico. Aí as obsessões, segundo Kardec, estão no Livro dos Médiuns, número 237. O império que alguns espíritos sabem tomar sobre certas pessoas, isso é obsessão, tá? Ela não ocorre senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar, né? A palavra obsessão é, de alguma sorte, um termo genérico pelo qual se designa esse gênero de fenômeno, cujas principais variedades são obsessão simples, fascinação e a subjugação. Para quem quer aprofundar, quem está querendo conhecer mais sobre os princípios da doutrina espírita, Livro dos Médiuns, né? Essa questão das obsessões aí, tem outros livros do Kardec, mas eu peguei esse aí, tá? Agora ela vai falar de reencarnação. A preservação da saúde exige cuidados preventivos constantes e terapêuticos, né? Que são os tratamentos permanentes. Olha o que ela usa. Que para nós preservarmos a nossa saúde, nós precisamos de cuidados preventivos constantes e terapêuticos permanentes. Então, isso aqui é muito assim profundo se a gente for pensar. Será que a gente realmente cuida da saúde? Será que a gente tem cuidado preventivo constante e terapêutico permanente? Será, né? Pela excelência de que se reveste para as conquistas a que está destinada durante a reencarnação. Então, ela fala lá no início que a gente precisa de ter a saúde, e aí ela vai citar do corpo físico, né? Para dizer o seguinte, nós estamos aqui para um objetivo, para um propósito, uma finalidade, né? Então, aqui, para as conquistas a que está destinada durante a reencarnação. Então, assim,
alguns livros espíritas, agora eu lembrei, né, citam que quando a gente não cuida da saúde ou utiliza de alimento, né, bebida, coisa que vai prejudicar a saúde, nós estamos, assim, sendo um pouco pueris, né, com a nossa missão, com o nosso propósito desta encarnação, né? Isso aqui é uma reflexão bem profunda que, a meu ver, né, que a Joana traz sobre a questão da saúde. Ela traz aqui muito forte, né, a questão da reencarnação, quer dizer, então, o que nós estamos fazendo aqui, né? O que eu estou fazendo comigo, né? De forma eu estou conduzindo, né, todos os meus corpos, né, toda a minha vida, né? Aí a reencarnação, segundo Kardec, no Livro dos Espíritos também, questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Visa ainda outro fim, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, olha que interessante essa resposta, porque ela vai falar da minha finalidade individual, né? Mas vai falar da minha finalidade coletiva, né? Então, assim, eu não estou sozinho nesse mundo cuidando só da minha existência. Eu também tenho a responsabilidade com o meu coletivo, né? Então, como nós estamos falando de saúde, né? Precisamos ter essa responsabilidade com a nossa saúde, porque vai depender do sucesso ou não da nossa reencarnação, vai depender do nosso esforço conosco mesmo e vai depender daquilo que eu faço também, sendo saudável, né? Daquilo que eu faço com o meu coletivo, né? É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, para que então nós vamos cuidar, além de nós, né, cuidar do coletivo? Para o nosso próprio adiantamento, né? A gente não se adianta vivendo sozinho, né? Vivendo sem interação humana, né? Nós nos adiantamos com a interação humana, né? Então, aqui, gente, eu estou lembrando agora a questão a gente vai falar ainda sobre a expiação. A pessoa que está muito doente, que ela fica doente, muito doente, né? Ela, quando está muito doente, adoecida, ou pelo corpo físico ou mental, ela não tem condições de fazer isso aqui, ó. Ela não tem condições de se doar ao coletivo, né? Qualquer obra que seja fora dela. Porque ela está cuidando dela, ou não cuidou e agora está precisando cuidar dela, né? Então, se ela não busca um auxílio, uma ajuda, um apoio para sair da condição de doente, né? E continuar nessa permanência, ela, assim, usa um pouco do egoísmo dela, mesmo que seja na dor, né? Então, assim, a gente precisa olhar melhor para isso, essa condição de saúde ou doença. O equilíbrio, então, psíquico e emocional. Diante das inumeráveis patologias que atribulam o ser humano, a manutenção do equilíbrio psíquico e emocional é de fundamental importância para a sustentação da saúde. E aí a gente já definiu lá o que é fenômeno psíquico e emocional, né? Está ligado ao espírito, isso é uma coisa que não vai morrer com o corpo, né? Então, a gente realmente precisa cuidar disso, né? Enfermidade, porque também ela está falando de saúde, mas ela também percebe que existem pessoas, né, que passam por essa condição de enfermidade. Então, se a enfermidade te visita, aproveita-lhe a presença para reflexões valiosas em torno do comportamento e da reprogramação das atividades. Olha que coisa interessante, né? Então, assim, eu fiquei doente, eu tenho que ali dar um stop comigo, né? E saber o que eu tenho que reprogramar da minha vida. Eu achei muito interessante essa palavra dela, reprogramação das atividades. Eu preciso, sim, reprogramar as minhas atividades, né, para eu poder manter a minha saúde, né? E o meu comportamento também. Eu preciso olhar para mim, né? Eu preciso me conhecer, então, para eu poder fazer essa reflexão,
Porque se eu estou enfermo e estou achando que é isso, que é aquilo que está lá fora, né? Projetando as minhas questões, eu não vou chegar nesse ponto que a Joana sugere para a gente, né? Aproveitar esses momentos para reflexões valiosas, segundo a fala dela. Aqui ela vai falar um pouco de doença como expiação, né? Então, doença, em qualquer circunstância, é prova abençoada, exceto quando mutiladora, alienante, limitadora, constitui expiação oportuna, de que as soberanas leis utilizam-se para promover os calcetas. Aí, os calcetas é a argola de ferro, né, fixada no tornozelo, por isso que eu coloquei essa imagem, né? Tornozelo do prisioneiro, que de alguma forma somos quase todos nós, ela diz, né? Então, existe essa exceção que ela chama de expiação, né? Doença em qualquer circunstância é prova abençoada, mas ela põe aqui a exceção, exceto quando mutiladora, alienante, limitadora, porque aí já tá no campo da expiação, tá? Por questões aí que nós carregamos, né? De outras existências. Fatos equivocados que a gente tem, então, que chegar nesse ponto tão grave. E aí, a expiação, segundo o Espiritismo, é o que é? Ajuste dos débitos do passado. Olha o que é expiação. Ajuste dos débitos do passado, consequência dos maus atos praticados, diferente de provação, que são pedidas para o aperfeiçoamento da fé e elevação do nosso espírito. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, né, que é do passado. A expiação fecha as portas do passado e a provação abre novas portas para o futuro. Então, esse assunto está relacionado nas obras do Kardec, dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, tem esse assunto da expiação, tá? Então, aqui eu coloquei uma imagem dizendo assim, antes de fazer mal a teu próximo, pense nas consequências. A lei da semeadura é fatal. Então, assim, nós, né, os calcetas, como ela diz, com esse nome aqui, né, somos quase todos nós. Nós, quando estivermos nesse quesito expiação, ou pessoas próximas, né, a gente sabe, então, que se for mutiladora a doença, né, alienante, limitadora, está, sim, a pessoa na condição de expiação. E o que está acontecendo? Está se ajustando o débito do passado, tá? E aí a Joana começa, então, ela dá sempre muitas dicas, né, nos capítulos, e aí a primeira dica dela é, desse modo, visualiza-te sempre saudável e cultiva os pensamentos otimistas, alicerçados no amor, na ação dignificante e na esperança. Gente, eu estava falando antes, eu acho que não estava na gravação ainda, eu tive acesso há pouco tempo de alguns escritos, né, daquele médico neurocirurgião chamado Francisco de Biasi, onde ele mostra lá várias pesquisas, tá? Pesquisas, né, da área da ciência, dizendo do poder que tem a oração, a meditação, a visualização, né? E tudo que a Joana está falando aqui, ó, cultivo de pensamento otimista, tá? Alicerçado no amor, na ação dignificante, na esperança, isso tudo que a Joana está colocando no livro, isso aqui já tem evidência científica, tá, gente? Esse livro é de 91, tem alguns artigos lá que ele cita que são antes, sim, desse aqui, né? Ele fala muito de física quântica, e quem quiser, eu tenho um livro até tá Word, eu recebi esse livro, tem 100 e pouquinhas páginas, eu li em um dia só. Se alguém tiver interesse, é só me pedir, eu mando, tá? Pelo WhatsApp. Liberta-te do entulho mental, que te pode constituir fonte de intoxicação e estímulo às vidas microbianas perturbadoras, conservando-te em paz íntima, né? E aí, aqui eu lembrei, eu coloquei ego, personalidade versus espírito imortal. Nós, quando estivermos, assim, em desequilíbrio, né, com a visão um pouco pessimista das coisas,
E a gente passa por esses períodos também, né? A gente não pode permanecer nesse estado, porque quando a gente está nesse estado, a gente está lembrando, está perenizando essa existência, essa personalidade, esse ego, né, nosso, dessa personalidade que estamos vivendo, esquecendo que nós somos espíritos imortais, né? Então, enquanto espírito imortal, isso que a Joana fala aqui, na primeira dica dela, tem muito significado. Se eu for pensar numa vida só nessa própria existência minha, né, de personalidade, talvez não tenha muito significado, parece que fica palavra assim ao léu, sabe? Então, mas se eu penso, né, enquanto espírito imortal, aí sim, né, eu posso utilizar dessas ferramentas para a minha saúde, né? A física da minha personalidade, mas muito mais disso é a psíquica, né, e a emocional, que esse sim eu vou levar comigo. Pensa na saúde e deseja ardentemente, sem imposição, sem pressão, mas com nobre intenção. Então, ela está dizendo assim, não seja, porque eu já tive amiga, que inclusive já desencarnou, né? Ela era de uma determinada religião, e aí ela tinha umas orações muito interessantes, é o jeito dela, né? Mas ela tinha as orações dela, tipo, impondo assim para Deus, né? Deus, que é todo poderoso, pode tudo, então eu quero isso, eu quero aquilo, né? Então aqui a Joana está dizendo, impondo não, sem pressão, né? Mas com nobre intenção. Então pensa nessa saúde e deseja ardentemente, mas sem imposição, né? E sem pressão. Planeja-te saudável e útil, antevendo-te recuperado e operoso, né? Realizando, trabalhando no convívio familiar e social, como instrumento valioso da comunidade. Então, olha aqui, lá atrás, ela falando disso, né? Aliás, foi um conceito lá atrás, falando disso, quer dizer, eu sou responsável pela minha saúde, e eu preciso estar bem, porque eu não tenho a finalidade só para mim, né? Eu tenho a finalidade também do coletivo. E aí a Joana fala exatamente isso aqui, né? Então, planeja-te saudável e útil, antevendo-te recuperado e operoso no convívio familiar e social, como instrumento valioso da comunidade. Relembrando aqui, para que eu preciso ser um instrumento valioso da comunidade? Porque é para o meu próprio adiantamento também. Saudável, aproveita o ensejo para te preservares, produzindo, né, dando origem, gerando mais e melhor. Vincula-te à fonte generosa, da qual promanam todas as forças e aure os recursos necessários ao equilíbrio. Então, que fonte generosa é essa? Vamos, então, pensar que fonte generosa é essa, gente? Vou guardar a fala de vocês agora. Qual que é essa fonte generosa, gente? A vida, quem nos dá essa fonte generosa? É Deus, né? Aí vai depender muito da interpretação de cada um, assim. Nós, espíritas, pensamos dessa forma, mas o universo, né, as forças positivas, essa fonte generosa de vida e recursos positivos, né, para a nossa saúde, equilíbrio. É isso não aí. sei, hoje eu estou falante nesse sentido, mas que ótimo! Que bom, Denilson! Eu estou aqui pregada na cadeira, cansada, mas eu estou atenta. Então, olha que interessante, ela usa essa palavra vincula, né? Vincula-te, é o vínculo, né? Que vínculo eu tenho feito, né? Nos meus pensamentos, que vínculo eu tenho feito, né? Então, aqui é assim, uma reflexão para nós. Ela está dizendo, vincula-te à fonte generosa, né? Da qual, né, origino, promanam todas as forças e aure os recursos necessários ao reequilíbrio, né?
Então, assim, quando a gente estiver nessa vibe aí de olhando só para o ego, personalidade, para nossa personalidade, né? Passando aí por desafios, né? Vamos lembrar dessa vinculação. A gente pode vincular com quem tem o poder, né? Total e maior, né? Para a gente voltar ao equilíbrio. Enfermo, agradece a Deus e amplia os horizontes mentais no amor para te recuperares, hoje ou mais tarde, seguindo adiante em paz e confiança. Então, olha que interessante, porque a gente sabe que, ao saber de uma doença, muitas pessoas, isso faz parte aí do estudo, né, da ciência, muitas pessoas passam pelo momento de revolta, né? A Joana de Ângeles está dizendo, se você estiver enfermo, né, agradeça a Deus, mas para isso que a Joana de Ângeles está falando aqui, só tem sentido se a gente pensar que é espírito imortal. Porque se a gente focar na personalidade, isso aqui não vai fazer sentido de jeito nenhum, né? Então, assim, se eu estou enfermo, meu corpo está enfermo, ou eu estou com alguma doença mental, para eu agradecer a Deus, eu tenho que saber que isso é provisório, né? Que eu vou de repente, ficar sem esse corpo, mas eu vou continuar vivendo, né? Enquanto espírito imortal. Então, aí sim faz sentido. Enfermo, agradeça a Deus e amplia os horizontes mentais no amor para te recuperares, hoje ou mais tarde, seguindo adiante em paz e confiança. Então, se deu lá aquela revoltazinha, né? Para poder ultrapassar esse momento difícil, duro da doença, né? Vai ter que se ligar na fonte do amor para dar conta, né? Reabastece o departamento mental com pensamentos de paz, de compaixão, de solidariedade, de perdão e de ternura, envolvendo-te emocionalmente com a vida, de forma a te sentires nela integrado, consciente e feliz. Então, aqui a Joana de Ângeles dá, e esse é o último recado dela, o último dica dela, né? O que ela está dizendo aqui, né? Para a gente reabastecer com pensamentos, né? Quer dizer, qual é a nossa ação mental, né? É o pensamento. Então, ela está dizendo, ó, de paz, de compaixão, de solidariedade, de perdão e de ternura, para poder a gente, envolvendo-se, né, emocionalmente com a vida, de forma que a gente possa sentir na vida, integrado à vida, mas consciente e feliz, né? Então, essa o capítulo que ela nos oferece, né, sobre a bênção da saúde, né? Então, assim, resumindo tudo, né, gente, está tudo em nossas mãos, né? A bênção da saúde, ela está em nossas mãos, né? Nas nossas condições. E ela está dizendo como é que a gente tem que fazer isso, né? Se vincular aí, né? Vincular a fonte geradora, porque a gente sozinha, a gente não dá conta das coisas, né? E aí ela dá todas essas dicas para a gente poder ter uma saúde para poder a gente fazer o que a gente tem que fazer aqui nessa existência, né? Então, aqui a gente encerra esse capítulo. Agora está aberto. Deixa eu fechar aqui. Edna. Oi. Nessas orientações aqui que a Joana deu, no final, eu achei bem interessante esse capítulo que ela fala, liberta-te do entulho mental, porque nós não estamos olhando para isso, né? Quando existe uma enfermidade, alguma desarmonia física, nós estamos muito preocupados no físico. Nós temos estudado, nós espíritas temos esse conhecimento da questão do pensamento, da questão do emocional, e nós não estamos atentos a isso, né? E ela fala, ó, liberta-te do entulho mental de que pode constituir fonte de intoxicação, né? Assim, achei muito interessante essas orientações dela, porque são frases curtas e objetivas, né?
Ela é tipo assim, ela não ficou fazendo um rodeio, não, ela vai é certeira, né? Bem clara, ou entende, né? Até coloquei num dos slides lá, né? Porque quando a gente está imerso, né, na nossa personalidade, nos problemas da nossa existência, a gente fica com esses entulhos mentais porque a gente está muito aqui, né? A gente não pode ficar no ar, claro, né? Pensando, mas assim, isso não pode ser limitador da vida da gente. A gente tem que pensar que a gente é muito mais do que isso, né? Do que a gente está vivendo aqui, né? Desse período que vai ter um fim. Não sei quando, mas vai ter um fim. Então, assim, né? Quanto de investimento, até de entulho mental ou de coisa, quanto que eu invisto, né? Realmente no que eu sou, né? Muito além do que essa personalidade, sabe? No interno, né? Não As só o nossas externo. questões, dificuldades, traumas, está muito ligado, né, a essa imersão, né, que a gente tem nessa existência, tá? Então, eu penso que a gente precisa ampliar um pouquinho, né, essa visão de nós, né, para a gente poder tirar mais vantagem, né? Vantagem para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, né? É um exercício e um aprendizado que a gente precisa adquirir. É um aprendizado, né? Porque eu estou lembrando aqui do final do Pai Nosso, onde fala lá, não nos deixe cair em tentação. Essa vida nossa é muito tentadora. Ela é muito tentadora, não é só dinheiro e poder, a própria existência nossa. Se a gente bobear, a gente fica nela, sabe? A gente fica nela. Sabe, Edna, assim, ao longo da vida, né, e da caminhada, são muitas distrações. Eu acho até que foi a Maria que comentou em uma aula que ela fez das distrações, que nós ficamos assim, né, olhando a paisagem e deixando o que realmente nós precisaríamos seguir. Claro que a gente está no mundo, né, que nós fazemos parte desse contexto, mas a gente só não pode esquecer, né? A gente só não pode esquecer e ficar imerso nesse caldeirão fervente, né? A gente não pode esquecer disso aí, porque senão a gente corre o risco de perder a saúde, né? Sim. E aí perder a oportunidade dessa existência, né? Pela falta da saúde. Né? Verdade. Denilce, você hoje, ó, parabéns. Eu acho que é porque eu tô cansada. Menina, porque eu estou tão cansada. Nós vamos ter que dar mais serviço para você, que você ficou bem boa hoje de falar, viu? Que bom. Ai, ai. Senão fica a missão só para o Júlio e para a Fátima, né? Aí é muita coisa, né, Júlio? Não, pois é, mas ele está bem quietinho. Eu fiquei, assim, apreciando a Denilce, né? Que hoje ela roubou o microfone e assumiu assim, a direção, né? Todos os comentários, e eu fiquei assim bastante impressionado. Ela resgatou, né, a sua voz e fez com que o estudo de hoje, né, se tornasse assim bastante interessante, porque parece que ela acordou, né? E aí ela ofereceu para a gente as coisas que ela tem como pensamento, né, como ideia. E eu gostei muito, exatamente por conta dessa. E eu não quis interromper, né, para ela, de repente, não ficar assim, retornar, né, à sua condição original e ficar caladinha. Eu fiquei parado, exatamente apreciando. Gostei muito, gostaria que, inclusive, que ela falasse mais. Então, que eu sou Júlio, a Denilce é uma estudante exemplar.
ela estuda mesmo, e ela anota, e ela estuda. Ela só faltava fazer isso que ela fez hoje. Ela também compartilhar daquilo que ela entende, né? Porque ela entende muita coisa. Aí eu acho que hoje ela conseguiu, assim, foi rico, viu, Denise? Que bom. É como se você tivesse tirado a tampinha da garrafa de Coca-Cola, né? Saiu de champanhe, desabrochou, saiu aquela coisa toda, né? Daqueles fluidos, aquela essência, né? Que transbordou da garrafa que ela estava enfiada lá dentro. O gênio, né? Que despertou e saiu da lâmpada. Legal. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma? Mas que isso sirva assim de incentivo, né, para você oferecer mais, né, do seu conhecimento, né, daquilo que você já está assim bastante consciente, né, desse aprendizado e dividir com a gente a sua opinião, independente de ser certo ou errado, eu vou falar bobagem, não tem nada disso não. Eu falo um monte de bobagem, um monte de abobrinha. E depois eu vou parar e falar assim, mas eu falei aquilo ali, não era bem aquilo não, mas tudo bem, já disse. E agora a gente reformula o pensamento, coisa e tal. Mas isso faz parte, né? A gente vai crescendo com isso. E toda vez que a gente oferece exatamente a nossa ideia, né? A nossa compreensão a respeito das coisas, a gente tem a oportunidade de ouvir algumas experiências pelas quais nós não passamos e muito provavelmente não vamos passar, mas que acrescenta muito no nosso conhecimento, né? No nosso aprendizado, mesmo que a gente não vivencie, né? Mas fica lá registrado como teoria, como sementinha. Vai que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, aparece alguma coisa e a gente resgata aquilo ali da nossa memória, né? Que ficou lá. E isso já foi dito, né? Ok, Fala. mais alguma contribuição para a gente partir para o encerramento? Não, só fazendo assim um fechamento desse tema, né, da saúde, a gente não deve esquecer, principalmente nós espíritas, né, que nós somos uma caixa de ressonância. Aquilo que a gente pensa se reflete sobre nós mesmos, sob forma física, né? Se transforma em alguma coisa densa e material. Se a gente pensa bem, nós nos sentimos bem e respondemos bem, né, aos nossos atos, ao nosso relacionamento. Se a gente pensa mal, isso também se reflete sobre nós e pode se transformar até mesmo em doença, né, em enfermidade. Por quê? É aquele acúmulo de energia que foi dito anteriormente, né? O acúmulo de energia negativa que não teve movimentação e não teve a oportunidade de ser expelida, de ser substituída por coisa boa. Não foi realizada uma força suficiente para movimentar isso para fora, né? Limpar. Então, a gente fica armazenando aquilo ali, é como, por exemplo, a mágoa, né? Uma pessoa amargurada, magoada, ela é uma grande candidata a ter doenças, e doenças graves, né? Porque essa energia deletéria, ela consome, ela destrói tecidos, né? Destrói vontades, e isso faz com que a gente capitule, né? E aí começa aqueles pensamentos suicidas, e aí abre oportunidade, como a própria Joana de Anjos mencionou, dos obsessores se aproximarem e maltratarem, subjugarem. Então, tudo isso faz parte desse contexto, né? Que nós espíritas, muitas das vezes a gente negligencia ou então se esquece apenas, né, de que a coisa não pode ser feita por aí, né? A gente tem que priorizar outras coisas que são são melhores. É porque além de, a gente só assim diz que é espírita, né? Mas isso é tudo muito teórico, né? Todos nós somos seres humanos, pessoas, né? E aí mesmo com os conhecimentos disso, daquilo, a gente vai agir conforme se a gente já houve transformação interior ou não, independente de ser espírito ou não, né?
Então, por isso que a gente fica Mas, vendo, espírita, mas espírita é aqui, ó, né? Na razão. Será que a pessoa já conseguiu entender profundamente nela, né? Como pessoa? Né? Então, acho que é isso. Pois é, o negócio é que a ideia, né, da espiritualidade, você ser espírita, de ter um pensamento espírita, significa que você já entendeu essas coisas. Você pode até não usar, não praticar, porque ainda não chegou o seu momento, mas você já entendeu. Né? Você Mas sabe o que será? é Eu e não por que sei. que acontece. E por Se eu que que não acontece. consigo praticar, Júlia, eu não sei se eu entendi. Pois é, mas o Então, negócio é entender, você já entendeu. O negócio é que nós ainda temos o pezinho lá embaixo, entendeu? Porque nós não somos ainda espíritos elevados, superiores. Então a gente arrasta ainda algumas a bolinhas gente, a gente ferro. é aqueles calcetas lá que a Jonas fala, né? Eu gostei daquele Isso. termo lá. Eu gostei Exatamente. daquele Então, termo. então a gente ainda é capaz de errar, ainda é capaz de pisar na bola, né? Enfiar o pé na jaca, essas coisas assim. Mas a gente já sabe, a gente tem consciência de que isso é uma coisa errada e a gente daqui a pouco começa a se policiar para não fazer de novo. Esse é o processo, né? E isso é ser Exatamente. espírita, é exatamente a busca, né? Você realizar uma força no sentido da melhoria. É isso aí, Bom, gente. Então, eu vou agora parar a gravação, desejando uma excelente semana para todos, né? Até a próxima quinta. Boa noite a todos. E aí,